Bom, galera, depois de um tempo gravando os Canção Rude e também de gravar o cover do Meu Jeito lá no canal do Sua Igreja Soluço, ficou bastante pergunta, assim, sobre violão e sobre gravação e sobre como que a música entrou na minha vida e tal, e como que tem sido a minha relação com a música no meu culto diário e no meu culto coletivo, digamos assim. Esse episódio, digamos assim, esse especial que eu tô gravando hoje, não vai responder todas essas perguntas. Peraí que eu esqueci de sincronizar o áudio. Não vai responder todas essas perguntas de uma vez, né? Mas eu acho que dá pra gente começar. Eu gosto muito de música. A música hoje é parte do meu trabalho, há cerca de uns 2 ou 3 anos é parte do meu trabalho. Mas sempre a música foi muito importante no meu culto, na minha relação com Deus. Desde que eu sou criança, de ver minha mãe fazendo o culto pessoal dela ao Senhor, o devocional dela ao Senhor, através de hinos e de orações. Ela fazia as tarefas da casa sempre cantando e orando. Isso me inspirou muito. Minha mãe tem uma voz muito bonita. Eu sinto muita saudade de ouvir minha mãe cantando agora que ela tá morando em outra cidade. Eu mudei, né? De Campinas, onde a minha mãe mora, e hoje eu moro em Brasília. Isso sempre foi inspirador para mim. E meu pai cantava nos cultos. Ele tocava violão, e eu fui descobrir meio tardiamente que meu pai tocava violão, e ele conduzia os cultos cantando. Então sempre teve esses dois aspectos, né? O culto público e o culto pessoal, e a música sendo importante em ambos. O culto público nunca foi da forma que é tão comum hoje nas igrejas, de cantar de maneira destacada sabe, subir no palco e cantar no microfone. Isso não acontece na minha relação com a música. Acontece mais nos pequenos grupos, né? A comunidade em que eu me reúno hoje é uma comunidade muito pequena, e a igreja a qual eu pertenço nunca foi uma igreja de dar ênfase nesse aspecto de destaque na música. A gente sempre cantou todo mundo junto, e eu aprendi assim. E eu vejo isso como algo muito necessário. Não procurar fazer as coisas para se destacar nos aspectos musicais. Você é um cara que as pessoas elogiam por causa da voz. Não, mas a sua voz servir de suporte para a comunidade. A sua canção, a sua musicalidade servir de suporte para a comunidade, para que todos juntos louvem ao Senhor. Uma coisa é você gravar um trabalho, gravar um CD, fazer um trabalho desse tipo. Outra coisa é você, no seu culto público, junto com as outras pessoas, você usar a música de maneira sábia, de maneira equilibrada, para inspirar os outros a louvar também, a cantar também, e não afastá-los, porque às vezes a sua habilidade é tanta que você afasta as pessoas, né? E as pessoas ficam falando: poxa, cara, você canta tão bem que eu não consigo cantar como você, então eu não deveria cantar. E isso tá errado. Todos nós podemos louvar o Senhor, mesmo tendo limitações. Não considero que a minha voz seja boa. Algumas pessoas elogiaram quando eu cantei Hipocrisia e Rojões, que é uma música dificílima. Eu não acho que minha voz seja boa. Eu acho que a minha voz ela só é o suficiente para você ouvir a música e entender a música. Eu acho que isso me basta. Eu não sei se isso vai se desenvolver em outra coisa. Mas graças ao Senhor, isso tem sido bastante para a comunidade conseguir cantar junto, né? E eu acho isso é o mais legal. Tem hora que a gente tá cantando, sabe, tão legal todo mundo junto, que eu paro para escutar, sabe? E isso, nas nossas conferências de jovens, a gente ouvir 3.000 jovens cantando a mesma música, sabe? Você para e escuta aquilo, e os instrumentos param também, e cara, aquilo é fantástico. É algo que realmente eu me sinto muito próximo de o que vai ser quando o Senhor vier e nós estivermos louvando a pessoa do Senhor, olhando para Ele, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal. Eu espero que a música continue sendo tão importante no culto, no futuro, no culto com o Senhor presente, como ele é hoje, porque embora ela não seja central, a música não pode ser central nos nossos cultos. A música tem que ser um acessório, uma introdução à palavra. Então é muito bom que quem canta, que quem toca, esteja alinhado com a palavra, com o que vai ser apresentado na palavra, para que as coisas se apoiem, sabe? Você tem lá o seu tempo de louvor e ele apontou numa direção, e aí depois você ouve a palavra e ela apontou na mesma direção. Isso é legal, é uma somatória de vetores, uma somatória de forças. Mas se você aponta o culto todo numa direção durante o louvor e depois a palavra é outra, pode ser que as coisas sejam concorrentes, né? Então, bom, eu vou falar um pouquinho sobre violão especificamente, chega de enrolação.
Eu toco violão desde os 14 anos, como eu já disse. Eu não toco tão bem assim. Eu conheço pessoas que tocam muito, muito, muito melhor. E eu espero um dia ter a oportunidade de trazer as pessoas aqui no canal. Tem algumas pessoas que eu queria muito apresentar para vocês. O Sté, que é meu parceiro de composição e de produção no Bíblia Cantada, que é um CD que alguns de vocês já conheceram, que a gente produziu. Uma parte foi gravada aqui, as concepções de base foram feitas aqui e ele terminou o trabalho em Curitiba. As músicas do volume 1 do Bíblia Cantada são dele, acho que teve uma que a gente fez junto. E as do volume 2 teriam mais canções minhas, mas a gente ainda está pensando em como vai apresentar isso. A gente queria cantar essas músicas para vocês, talvez só voz e violão, talvez só as gravações de guia, para vocês ouvirem as músicas antes da gente produzir o CD, porque provavelmente o CD vai ser produzido por crowdfunding, né? A gente está sem patrocinador pro Bíblia Cantada volume 2. Mas isso aqui é spoiler só para você que acompanha o canal mesmo e que assistiu esse vídeo cheio de lenga-lenga até aqui. Eu comecei a tocar em violão de nylon, mas rapidinho eu fiz a opção pelo violão de aço. Eu não tenho nenhum violão de nylon aqui, não condiz muito com o estilo que eu gosto de tocar. Eu gosto muito de ouvir violão de nylon. E violão de nylon é feito para tocar MPB, música clássica de violão. Dá para tocar bastante coisa com violão, obviamente, mas parece que ele não é o mais adequado. Eu tenho a impressão que ele não é o mais adequado para essas coisas. Eu já vi gente fazer parada muito legal de MPB com violão de aço. Foi o Lucas Nobu, ele tocou uma música dele que é puxadinha. Ele gravou aqui no estúdio o CD Simplicidade dele, o Melk Galdino que fez as gravações. E ficou bem legal, mas é uma das poucas pessoas que eu vi optar por esse tipo de recurso. Os violões que eu tenho aqui são de aço, porque, como eu disse, se configurou melhor dentro da minha musicalidade. O tipo do violão faz muita diferença em como ele soa. O desenho do violão faz muita diferença em como ele soa. E quando você vai começar a tocar, ou quando você vai... Você já aprendeu e agora você está querendo, sabe, começar a tocar melhor e estudar, compensa você comprar um bom instrumento. Esse aqui eu comprei recentemente, comprei de um amigo, é um crafter velho, antigo, e eu tenho optado por comprar violões usados e antigos ao invés de comprar violões novos, porque a impressão que dá é que os violões mais novos, eles são fabricados com madeiras, segundo uma pessoa que entende bastante, com madeiras secadas artificialmente. Eles secam as madeiras em estufa e tal. Então parece que ele não soa tão legal e ele demora um tempão para abrir. A maioria dos violões é assim, se comprou novo, ele acabou de ser fabricado, ele vai demorar um tempo para ele abrir, sabe, a madeira, pro som dele sair mesmo. E aí talvez você precise imediatamente, o violão não vai estar legal. Sempre tem bons violões à venda de pessoas que desistiram de tocar e, enfim, vale a pena você avaliar usados. Às vezes você vai comprar um novo, zero, e o violão não é tão bom assim quanto um outro usado que tem uma qualidade sonora muito maior. Procure optar por violões de tampo sólido. Eles são mais caros, mas faz muita diferença no som. E a durabilidade do instrumento também é maior. Cara, eu tô falando sem nariz nenhum, né, velho? Agora que eu tô percebendo o quanto o nariz é importante na voz. Então, depois dessa fungada cabulosa, esse violão ele fica afinado em Dadgad normalmente, que é uma afinação Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré. E eu usei ela bastante gravando lá no Sua Igreja Sou Luz. Eu usei ela algumas vezes. E as pessoas perguntam como é que você tá tocando essa música e tal. Então, é essa afinação. Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré. A afinação padrão do violão é Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. A diferença é a primeira, a segunda e a sexta. Eu gosto bastante dessa afinação aqui, que usa muito em fingerstyle, né? Fingerstyle é quando o cara toca aqueles negócios... Então, só que toca direito, e eu não sei fazer isso muito bem. Tem um cara que é um amigo meu que manda muito bem nisso. Acho que ele é um dos caras que manda melhor nisso atualmente, que é o Daniel Padim. Ele tem um CD chamado Looking Up to Giants. Ele me deu um e autografou. E, cara, eu tenho muito carinho por esse CD. É um CD todo de música só de violão. Aí você fala assim, cara, o que é uma música só de violão? Eu vou deixar o link no canal dele aqui na descrição para você entender o que é fingerstyle. É violão elevado à máxima potência. É muito legal mesmo. Esse violão aqui o formato dele chama auditório. Ele tem uma cinturinha mais fina aqui, essa parte aqui do violão a gente chama de cintura normalmente, no corpo dele. E esse bojo dele aqui é menor.
E ao contrário do que parece, ele fala bem alto, mesmo sendo um violão straight, sabe? Ele fala bem alto. Vocês vão perceber que ele fala até mais alto do que violões que são maiores. E ele tem esse corte aqui que chama cutaway, que é para você acessar as notas mais agudas. Eu acho que isso é uma perda pro violão. O violão inteiro ele tem um som melhor, com mais agudos, com mais presença. Mas nesse caso aqui ele não me prejudicou tanto. Eu achei que esse instrumento não perdeu tanto com isso. Mas normalmente perde, eu acho que perde. Principalmente em violões maiores, vocês vão perceber quando eu pegar o outro instrumento. Esse desenho de violão, ele tem um som mais médio e mais agudo. E ele é bem legal para você dedilhar, sabe? E ele reage muito bem a você fazer arpejos e tal, e você usar essas sequências de notas, não necessariamente batendo. Mas ele não é ruim para você fazer a condução de base, né? É claro que Dadgad a gente... É claro que em Dadgad o violão soa um pouco diferente do que ele soa normalmente, mas ele serve, esse violão ele é muito legal pra base também. O outro que eu tenho, peraí, tá meio longe, é um Condor antigão. Ele não é de tampo sólido, ele é de laminado, mas ele é um laminado muito bom. Os laminados antigos eram melhores do que os de atualmente. E eu troquei a captação dele. Isso é um negócio que com o tempo você vai começar a fazer. Você vai começar a mexer nos seus violões sozinho. Você vai fazer tipo tuning de violão. Você vai tunar o seu violão. Então eu atualmente ajusto os braços e faço polimento das casas, polimento dos trastes sozinho. Antigamente eu pagava um luthier para fazer isso, mas eu acabei aprendendo a fazer e faço para os violões dos meus amigos também. Tem ficado legal. Eu não sei se eu sou um bom luthier, eu acho que não. Tem coisas que eu não consigo fazer. Quando você começa a perceber que o violão não está afinando mais, especialmente daqui da sexta casa para frente, é sinal de que o braço pode estar empenado e pode ter algum problema de torção aqui no braço, então você precisa levar no luthier. Mas se for só a altura está muito alto aqui e tal, vale a pena você dar uma verificada se você não te desgasta um pouco aqui esse braço. Desgasta um pouco aqui esse rastilho. Não desse jeito que o camarada fez aqui, o antigo dono do violão. Lixa ele por baixo, tá? E não muito, vai fazendo aos pouquinhos. Vocês podem ver que ele tem um corpinho mais gordinho, ó. É um violão mais gordinho, tá? Mais bundudinho. E a cintura dele é bem gordinha também. Gordinho. Ele é um folk, a gente chama de folk aqui no Brasil, mas o nome desse modelo não é folk, é Dreadnought, e a gente acostumou a chamar de violão folk porque usa muito em música popular americana, que a gente chama de música folk. Ele é um modelo que foi popularizado pelo... Como é que chama aquele cara que se remexia todo? Elvis Presley. O Elvis Presley, ele usava violões maiores. Eu acho que o violão auditório é um violão mais antigo, o desenho mais antigo de violão. E foi a Martin, foi o seu Martin lá, o dono da empresa Martin, que criou esse desenho de violão. Ele é mais... Olha que legal, cara. Eu acho... Ele tem um grave mais profundo, tá vendo? Ele não tem médios, que são o destaque daquele violão lá, que é menor. Mas ele tem agudos bem brilhantes também. Eu acho, assim, pelo que eu já percebi, é justamente por causa de ele não ter o cutaway aqui. Ele é um violão inteiro. Então, nesse caso, os agudos dele são tá vendo? São bem consistentes. São bem consistentes. É do modelo do violão. O violão folk, né? O violão Dreadnought, ele é assim. Ele tem os graves mais largos,
mais projetados, assim, um grave mais baixo, né? Um grave bem mais baixo. E os agudos brilhantes. E não tem o meio, né? Não tem o meio da música. O médio dele é bem faltante, digamos assim. E os médios geralmente são a região em que embola a música. Então você tem teclado tocando no médio, guitarra tocando no médio, violão tocando no médio. Então o folk acaba sendo um bom violão para você tocar com outros instrumentos. Em geral, o som dele, por não ter tanto médio assim, ele não embola muito com os outros instrumentos. Então é por isso que esse aqui é um violão legal para quem toca com banda. Aquele lá dá para você tirar no equalizador, mas se você estiver tocando com condenser, por exemplo, vai pegar demais o médio. Então, se estiver gravando, né? Como é o caso que a gente grava os canção rude, a gente grava com todo mundo tocando junto. E aí embola um pouco os médios. Você tem que tirar muito na equalização, às vezes vaza os microfones. Então, esse violão aqui é uma boa opção para quem toca com banda. O eletrônico dele eu mesmo troquei, como eu falei. Ele é um eletrônico da Fishman. E o outro é um Shadow da Crafter, é antigo. Eu gosto bastante daquele captador ali. Ele tem bastante ganho e ele não distorce muito. Eu acho que ele colore um pouquinho para vermelho. Sinestesia, tá? Vermelho você vai entender. O som fica meio presente demais. E esse captador aqui é um Fishman. E se você puder escolher captadores da Fishman quando você for trocar ou usar, eu gosto bastante. Apesar de eles não terem um ganho muito alto, você vai precisar pôr bastante volume. Eles não vêm com muita potência, não vêm com muito ganho. Mas eles pegam realmente o som do violão, eu acho bem legal, eu gosto. Tem outros captadores melhores, talvez tenha, eu não tenho muito conhecimento disso. Eu acho que os Artex também são muito bons, mas são difíceis de encontrar. E os Fishman você acha, por exemplo, comprando pela internet, comprando no Mercado Livre e tal, você consegue você mesmo instalar. As instalações deles são geralmente bastante fáceis de fazer. Você só precisa trocar o rastilho pelo rastilho que vem, colocar aqui o eletrônico e ligar lá embaixo. Dá para fazer tranquilo. O eletrônico é importante para você usar ali na caixa, mas se for possível, escolha violões que tenham o mínimo possível de partes rasgadas. Esse meu aqui tem 2 rasgos, um aqui embaixo, onde eles colocaram uma saída balanceada, e eu não uso essa saída balanceada nunca. E eu realmente não sei dizer para que serve a saída balanceada, porque eu nunca usei, tocando em vários lugares, eu nunca usei a saída balanceada. Eu acho que é só uma coisa que realmente não importa tanto assim, e só torna o violão mais aberto, tá vendo? Aqui fica aberto demais, e isso causa perdas no timbre do violão, além da abertura necessária pro captador. Tem aqueles captadores que você instala dentro, que são a Fishman tem alguns modelos bons também, que vão aqui dentro da boca do violão. O eletrônico vai todo aqui. Eu não sei dizer, eu nunca usei nenhum, nunca toquei ostensivamente, nunca toquei por longo tempo um que tivesse isso. Eu sei que quanto menos ferimentos o violão tiver no seu corpo, o som dele fica mais consistente. Eu só não sei dizer qual a eficiência desse tipo de captador. Se você souber e quiser colocar aqui embaixo, me diga até para me ajudar também. Eu imagino que seja legal, porque tem modelos muito bons da Fishman, modelos muito bons da Martin, por exemplo, da Taylor, que usam esses captadores internos. Então me diga o que você acha. Eu nunca tive a oportunidade de gravar um violão assim. Cara, eu gosto muito de ouvir, sabe? E tocar... Eu não queria falar tanto. Eu tô falando pra evitar... Porque eu gosto muito de ouvir isso. É muito bom, sabe? Eu acho o som de violão um negócio muito legal. Eles não estão perfeitamente afinados. E aí você vai perguntar assim, cara, o som do violão tá bem legal, tá bem homogêneo, né? Você toca, o som tá saindo bem homogêneo. Será que é o violão isso? Sim, o violão ajuda bastante. Mas existe uma outra coisa que em geral é negligenciada e as pessoas usam de qualquer maneira, mas que faz muita diferença na hora de você tocar, que é a palheta que você escolhe. Se você está tocando com mais algum instrumento, em geral você vai precisar usar a palheta. Tem gente que reluta e prefere usar só a mão. Se você tiver muito controle na mão, ou você vai tocar só dedilhando o tempo todo, ok, use a sua mão. Mas se você é o violonista de base, se você vai conduzir a comunidade, se você vai cantar junto, tem uma série de parâmetros aí que são os mais comuns para quem toca violão base.
Escolha uma boa palheta. Não toca com cartão de crédito cortado, nem com tampa de caneta. Palheta não é tão caro assim. As palhetas boas hoje estão muito mais caras do que deveriam. Mas escolha uma boa palheta. Você vai reparar que o material que a palheta é feito e a espessura dela fazem diferença no som. Eu não sei se sou eu que sou chato, mas eu vou colocar aqui. Eu tenho 3 palhetas aqui para servir de exemplo e eu queria que vocês ouvissem. Ó. Essa aqui é uma Dunlop americana. Eu tenho bastante. O pessoal chama de Tortex, né? Dunlop Tortex. E essa aqui é uma 1.5. Eu vou tocar aqui 2 acordes. Medilhão. Com essa Tortex. Agora eu vou usar essa aqui, que é uma Lost Dog fina, e ela é de outro material. Ela é de vinil, tipo um vinil mais... Não é vinil isso aqui, eu não sei que plástico que é esse. Eu sei que é aquele plástico liso, sabe? Plástico liso. A Tortex ela é de um vinil mais áspero. Então vamos ouvir. Então você pode reparar que os ataques são diferentes. O som que produz de uma palheta para outra é diferente, usando a mesma intensidade na mão, usando o mesmo ataque. A diferença de timbre é grande, para mim pelo menos. Esse aqui destaca bem mais os brilhos, sabe? E essa aqui parece que ela abafa um pouco a parte de brilho. Então, vai fazer diferença, sim. E algumas pessoas gostam de usar palhetas mais pesadas. Essa aqui é uma Planet Waves. Essa é uma Planet Waves 0.7. Aquelas duas são 0.6, 0.5. São 0.6. As duas são 0.6, essa aqui é uma 0.7. Diferença de 0.1. Então... Tá vendo? A palheta mais pesada faz bastante diferença. Tenta usar palhetas mais leves. Aí você vai falar assim, cara, nossa, mas a palheta mais leve parece que não tira o som do violão. Mais ou menos. É porque o som do violão de base, ele é diferente. Ele tem que ser um som consistente e constante. Ele não pode ser um violão que varia tanto assim a dinâmica. É diferente de um violão que você tá tocando fingerstyle, ou que tá tocando um solo, alguma coisa assim, que a dinâmica vai variar. Aí ele vai, hora tocar mais alto, hora tocar mais baixo. Aí sim, talvez você precise usar uma palheta mais agressiva, uma palheta mais espessa. Mas quando você vai usar para ser a base, você precisa de consistência. As pessoas têm que se apoiar em você. E a base é isso, você se apoia, as pessoas se apoiam, você apoia as outras pessoas se apoiam em você enquanto você é violão de base. Existe um terceiro modelo de violão, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas vocês podem ouvir esse violão na gravação da Amanda e do Bruno, a banda deles dois. Tem 2 gravações deles aqui, e na gravação do South Band. Na gravação da South Band eu não usei um microfone muito adequado para captação, usei só o SM57, porque era banda, então o violão em banda ele precisa funcionar diferente do violão quando ele está sozinho. Mas eu acho que não foi uma opção muito boa. Eu realmente não gostei muito de como ficou aquele violão. Eu acho que a gente pode fazer melhor numa próxima gravação. Já na gravação do Bruno e da Amanda, dá para ouvir bem o som do terceiro tipo de violão, que é o violão jumbo. O violão jumbo, ele é mais gordinho que esse aqui, só que é acinturado. É um violão muito usado em música country, e o Elvis Presley também tocava bastante violão jumbo. O som dele é bem característico. Ele tem um grave que não é, sabe, gordinho. Esse grave é gordinho. O jumbo, ele tem um grave mais chato, tem um grave mais achatado. É bem percussivo. E você pensa assim, cara, mas o violão é maior, ele devia ser mais grave. Não necessariamente. Ele pode até ter um som grave, mas se perde, né? Na quantidade de madeira que ele tem, parece que o grave ressoa menos. Dos 3 violões, o violão que tem o som mais projetado, que fala mais alto, que toca mais alto, é o violão auditório.
Então você tem um auditório e o grande auditório, que são formatos que o violão projeta bastante, assim. Mas esses daqui tem. Esse aqui é o violão do meio, ele é equilibrado em altura e timbre. Eu gosto bastante desse modelo para acompanhar outros instrumentos, aquele para tocar sozinho. Então acho que basicamente o que eu podia falar sobre o violão é isso. Eu tenho certeza que eu vou lembrar de muito mais coisa depois, quando eu editar o vídeo, eu vou falar, cara, muita coisa ficou de fora, eu peço desculpa pra vocês. E eu queria que vocês, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram de ouvir um pouquinho sobre isso e de repente a gente pode começar uma conversa e fazer uma série aqui no canal sobre esses aspectos mais técnicos, assim, de violão e de gravação de violão. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, que eu acho que ficou no que eu cortei, mas esse violão aqui, esses violões aqui, todas essas gravações foram feitas com um AKG 220. A gravação na 12ª casa, que é a gravação mais comum de se ver, embora não seja a única. Então, galera, me digam o que vocês acharam, me digam se vocês gostaram desse vídeo. E dependendo dos comentários de vocês, dependendo da repercussão, se vocês derem bastante gostei e principalmente comentarem bastante e surgirem perguntas aqui, a gente faz outro, tá bom? E se vocês não gostaram nada, eu nunca mais faço um vídeo sobre música aqui no canal, sobre esses aspectos mais técnicos da música. Então é isso, um abraço, espero que você goste, espero que agora você escute as gravações que você, tanto aqui no Canção Rude, quanto no Sua Igreja Sou Luz, quanto em outros canais, eu queria que você aproveitasse e analisasse os violões que você está vendo ali, a forma de gravação, e você vai começar a perceber detalhes que antes você não via, porque você entendeu um pouco mais a parte de trás, né, a parte de o que está por trás de uma gravação de violão ou de um violão. Então, um abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me desculpa se eu cometi algum erro, se eu falei alguma besteira aqui. Me corrige e me coloca aqui nos comentários aqui embaixo, que eu quero aprender também com as visões e as colocações de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você e volte sempre. Se você se inscrever no canal, você vai ficar sabendo quando eu publicar vídeos novos aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Eu podia fazer isso o dia inteiro, mas eu não posso. Queria fazer isso o dia inteiro, mas eu não posso ficar aqui tocando. Só mais um pouquinho, vai.